Domenech chega ao Brasil, dá entrevista e empolga a nação rubro-negra. Bruno Spindel fala sobre a escolha de Domenech, saída de jogadores e renovações. Esses são os temas da Rapidinha de hoje, dessa segunda-feira, dia 3 de agosto. Muito bem-vindo ao Zona Rubro-Negra, muito bem-vindo a mais uma Rapidinha aqui do Zona Rubro-Negra. Não deixe de dar seu like, compartilhar o vídeo e principalmente se inscrever aqui no canal. É muito importante para o nosso crescimento. E aí trazemos notícias todos os dias, 8 horas da manhã. Hoje a Rapidinha começa um pouquinho atrasada por conta dessa chegada de Dominique Torrent ao Brasil, né? Tivemos aí a cobertura de vários canais co-irmãos, do Flazoeiro, do Gustavo Henrique dando choque, do Paparazzo Rubro-Negro, de todos os canais, Flageral TV, enfim, eu fiquei aqui assistindo todos os canais e muito parabéns para a cobertura de todos, ficaram lá, tiveram empenho ali, tiveram que fazer uma correria para conseguir informações importantes, conseguiram, inclusive, entrevistas exclusivas com dirigentes rubro-negros e até uma rápida palavra com Dominique Torrent, né? Sobre essa questão de entrevista, vamos começar pela chegada, né, do Dominique Torrent e a entrevista que ele deu para a própria Flá TV, né? A Luana Trindade, né, conseguiu ali ter uma rápida entrevista ali com ele de, no máximo, 3 minutinhos, 5 minutinhos, mas que tem informações bastante importantes. A primeira é a seguinte, a gente até falava isso na semana passada, nos programas que tinham o Tigu, Rodrigão, né, o Rodrigo Bigode, o Cleitinho, o Marcão e o Alan também comentaram sobre o assunto, né, dessa diferença com relação ao profissionalismo dos técnicos internacionais e a falta de profissionalismo, ou pelo menos cuidado, né, carinho com o trabalho, atenção com o trabalho, né, e atenção com o cenário como um todo dos técnicos brasileiros, essa diferença, né. Você vê que a primeira pergunta que a Luana Trindade faz ao Dominique Torrent é se ele prefere que ela fale em espanhol ou em português. E ele fala, não, pode falar em portunhol. E outra coisa, eu vou falar em 2 meses aqui, eu estou falando português fluente, com certeza. Cara, olha a diferença. Ele já chega falando português, já é uma diferença por si só, né? E já exalta que, tipo, olha, cara, fica tranquilo, em 2 meses no máximo, eu vou estar falando fluentemente o português. Se é que já não está falando, ele não percebeu. Mas assim, já começou com o pé direito, né? Enfim, algumas informações relacionadas a essa entrevista com a Flá TV e para a Luana Trindade, né? Que ele está muito feliz, obviamente, em fazer parte desse clube, dessa nação, ou seja, já demonstra o como ele já tem noção do que é o Flamengo, né? Outras informações complementares sobre essa questão tem a ver, obviamente, com o desejo de ganhar muitos títulos. Ele fala, olha, cara, trabalhar no Flamengo não tem outra coisa a não ser ganhar tudo. Muitos e muitos títulos. Tentar ganhar todos os títulos possíveis, né? E esse seria o maior desafio para ele. Uma frase que me chamou a atenção também ao longo da entrevista, que não só essa questão de ganhar títulos, de entender que o Flamengo hoje é um clube que, além de estar vindo, né, de um ano maravilhoso, né, em que ganhou Libertadores, Brasileirão, e vem ganhando aí, já em 2020 todos os títulos que foram apresentados, ele entende que não é só ganhar títulos, mas também jogar bonito. Essa foi uma frase, para mim, muito emblemática, que demonstra o quanto o cara está preparado e quer entregar um material, um resultado ao Flamengo que faça jus a essa contratação, né? Além disso, ele fala sobre a adaptação ao Brasil, né? Ele diz que tem que respeitar o trabalho do Jorge Jesus, mas em pouco a pouco mudar as coisas, que inclusive tem estudado muito, não só o elenco, mas já os adversários do Flamengo, né? E, para mim, o que mais diferencia a contratação de Dominique Torrent, né, em comparação à contratação do Jorge Jesus. A frase que mais me chamou a atenção foi ele ter dito que a intenção dele é de, quem sabe, ficar 4, 5 anos enquanto a torcida gostar dele, ganhando títulos, o clube estiver satisfeito, ganhando muitos títulos, e a torcida gostar dele, ele quer ficar. Ele não tem o desejo, por exemplo, em comparação ao Jorge Jesus, que já veio com quase
né, uma data de validade. Né? Era um contrato de 1 ano, que terminava no meio do ano, e teve a renovação por mais 1 ano, que também terminava no meio. Ou seja, não tinha preocupação literal com o calendário brasileiro e não demonstrava uma vontade, ou pelo menos uma boa vontade de ficar no rubro-negro por muito tempo. Até porque a gente sabe, a torcida estava apaixonada pelo Jorge Jesus, a torcida estava absolutamente tranquila com relação ao trabalho dele, o que gerava um clima positivo para o trabalho dele, né? E ele podia ficar muito mais tempo, dependia só dele. Não aconteceu, vem Dominique Torrent e ele já vem com essa intenção diferente do seu antecessor. Acho isso muito positivo. E você? Comentem aí essas declarações de Jorge Torrent. O que vocês acham? Essa entrevista foi dada à Flá TV para a Luana Trindade, logo quando eles chegaram ao saguão, né, de desembarque do Galeão, e aí a Luana Trindade pôde fazer algumas perguntas, que foram... Todas as informações foram bastante importantes. E uma outra informação bastante interessante é que, com relação... A gente está, desde que ele chegou, né, falando como é a pronúncia do nome dele, a gente já chegou ao correto, né, que é o Dominique Torrent, mas ele falou, pode me chamar de Domi, os jogadores me chamarão de Domi, né, toda a comissão, diretoria me chamará de Domi, e a torcida também pode me chamar de Domi, não tem o menor problema, ou seja, Domi. Domi é o nome do cara, né? Logo após, e aí, enfim, terminando essa entrevista, o técnico, obviamente, foi rápido. A gente tem imagens aí de todos os canais com irmãos, né? Vocês podem, de repente, dar uma olhadinha depois, com mais calma. Aí ele foi para a van, e aí deve estar se dirigindo ao CT Ninho do Urubu para fazer todos os testes, aquelas coisas todas, já começar a preparar, inclusive, para a coletiva, né? A gente sabe que está muito cedo, mas mesmo assim tem muito trabalho aí pela frente. Falar, obviamente, com o presidente, né? Com o Landim. Não sei se de repente passa na Gávea antes, aí depois. Enfim, a gente não sabe exatamente qual é a agenda, né? Mas, obviamente, tem aí um monte de protocolo para seguir. E aí, às 12h30, se não me engano, 12h30, né? Terá a coletiva de apresentação do Domi, do Dominique Torrent, né? Lá direto do Ninho do Urubu. Outra notícia bastante importante, na chegada ao Brasil, Bruno Spindel falou sobre diversos assuntos, né, dando entrevista ali no saguão também do Galeão, para todos os canais com irmãos, para a imprensa, sempre muito solícito. Bruno Spindel, o cara é fera, nota 10, né? E aí ele falou muito sobre a contratação do Dominique Torrent, o imbróglio, como foi, a escolha. Ele entendeu que a filosofia de trabalho de Dominique Torrent foi determinante para a contratação dele, né, sobre o futebol ofensivo, agressivo, que está no DNA dele, que ele conhece já os atletas, que ele vem já estudando os adversários, que ele já tem, inclusive, o Atlético Mineiro na mira dele, já estudado, para quem sabe no próximo domingo já realizar esse jogo. A gente sabe que ele pode ser adiado por conta dos estaduais, né? Então, enfim, de qualquer maneira, o técnico já está preparado com relação a esse próximo desafio, né? Disse que, por enquanto, ainda não apontou em absolutamente nenhuma indicação para contratações, o que até difere um pouco do que a imprensa divulgou nos últimos dias, de que ele já tinha apontado que queria que seria interessante a contratação de um meia-direita, que sim, a contratação de um lateral-direito é extremamente importante, enfim, e outras apontamentos. Me parece que isso aí não condiz com a realidade, segundo Bruno Spindel, mas a gente sabe que de repente pode ter sido uma conversa com outras fontes, enfim, a gente sabe como é que são as coisas, né? Ele diz que o grupo é muito vencedor e que esse é um grande desafio. Chegar ao Flamengo, um clube que é uma nação, é também um desafio que realmente ele tem muita vontade. E aí começou-se a falar aí sobre o mercado da bola. A questão de saída de jogadores, principalmente a de Pires da Mota, né? Ele entende que o Pires da Mota é um jogador de muita importância, um jogador de seleção paraguaia, que tem sondagens, mas que até o momento não tem nenhuma proposta concreta para fechar negócio, mas que continuará respeitando que é um jogador nota 10, um relacionamento nota 1000, que tudo está dando muito certo. Chegou, pode se ouvir a proposta. Não chegou, vai continuar no elenco rubro-negro. E as renovações dos Diegos, né?
Foi perguntado, se não me engano, pelo Gustavo Henrique ou pelo Guilherme. Agora eu não lembro, não me recordo, porque foi tanto, eu acompanhei todos os canais ali ao mesmo tempo, né? Foi perguntado sobre a renovação dos Diegos e ele falou, não, agora chegou a hora e a gente vai ter tempo para ver essa pauta, que é importante e que a gente quer muito renovar. O Flamengo tem intenção dessas renovações, vai começar as tratativas e, como a gente disse ontem, inclusive na Live Zona, essas renovações deverão acontecer de forma natural. A do Diego Alves, eu diria para vocês que assim, não tem dúvidas dessa renovação. Mesmo que exista a necessidade de alguns ajustes, que a remuneração de repente mude, enfim, não importa. Diego Alves é certo que vai renovar. As duas partes estão muito interessadas. O empresário Eduardo Maluf entende, inclusive, o momento do Flamengo, de tinha que buscar um técnico e esperar um pouquinho para poder falar sobre a renovação, e agora deve acontecer. A de Diego Ribas, essa é uma que é mais discutida por conta da torcida, mas eu acho que ela também deve ocorrer, dependendo, obviamente, de algumas variáveis, né? Tempo de contrato, a questão da remuneração, se o Diego vai querer se aposentar no clube ou não, ver se ele tem propostas de fora, e aí, se essas propostas estiverem muito fora da realidade do que o Flamengo deseja propor para a renovação de Diego, pode ser que ele saia. Se não, acho natural que também fique, porque ele é bastante importante para o elenco rubro-negro e acho que também tem muito a entregar. Se vocês acham isso, se vocês não acham, se vocês querem essas renovações, se vocês não querem, se vocês acham que o Pires da Mota tem que sair, se acham que não tem, que ele podia ficar, deixem seu comentário, comentem aqui nessa rapidinha, né? Que é importante para a gente e a gente vai debatendo ao longo do dia todas essas notícias. Muito mais notícias virão. A gente vai ter a apresentação hoje, 12h30, no Ninho do Urubu, do Domenech Torrent. Vamos tentar fazer aqui uma cobertura, eu, Marcão, o Arthur, eu não sei exatamente quem vai conseguir fazer. A gente está vendo aqui internamente se a gente consegue. Tomara que consigamos para a gente poder bater um papo daqui a pouco, ali por volta da hora do almoço, um pouquinho depois, que sempre atrasa um pouco, né? Normal, né? E, enfim... É isso, galera. Essas foram as notícias hoje do Rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um pouquinho mais tarde para poder pegar todas as notícias possíveis sobre a chegada do Domenech Torrent. E aí, ao longo do dia, e principalmente às 21 horas, a gente vai poder comentar tudo na Live Zona com Arthurzinho, Ricardo Perrota, Rodrigo Bigode, hoje na Live Zona, tá bom? Então, um grande dia para vocês, uma grande segunda-feira, essa semana começando aí, agosto começando, primeiro dia útil de agosto. Que seja um mês muito proveitoso para todos, se cuidem e até mais tarde. Valeu, galera. Tchau, tchau.